E aí, show? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo e seja bem-vindo então a mais uma aula, nossa segunda aula aí da nossa maratona de 10 vídeos, 10 habilidades essenciais para quem quer ter sucesso com o teu negócio e as 10 habilidades que eu gostaria de ter aprendido antes de abrir o meu negócio. Na última aula nós comentamos sobre propósito, eu falei para vocês que isso para mim é a coisa mais importante que existe para um negócio, para um profissional, é ter um propósito com aquilo que está fazendo. Quando eu descobri o meu propósito, minha vida inteira se reorganizou e me deu direção e sentido para onde eu estava indo, aí sim eu pude dar foco para o que eu estava fazendo e começar a correr atrás dos meus sonhos. Então, isso foi extraordinário para mim. Agora, a segunda aula de hoje vai falar sobre um tema que talvez você tenha um pouco de receio. Nós vamos falar sobre vendas. Que para mim é a segunda coisa mais importante. Por que é a segunda coisa mais importante? Porque não adianta nada você querer fazer o teu negócio, tocar o teu negócio, né, empreender o teu negócio, viver do que ama, se você não tem entradas no teu negócio, se você não consegue sobreviver do teu negócio. Eu posso te dizer que venda é aquilo que vai sustentar o teu negócio, é aquilo que vai fazer com que realmente o teu negócio não quebre, né? Não feche. Então é importantíssimo, sem sombras de dúvidas, para mim a segunda habilidade mais importante é você, como profissional, saber vender o teu produto ou o teu serviço. Só que você pode estranhar um pouco quando eu falo de vendas, porque muito tempo já que você tem experiências ruins com venda. Talvez há alguns tempos, até hoje isso acontece, né? Mas antigamente acontecia muito mais. Que eram as pessoas toda hora querendo te empurrar alguma coisa, querendo vender alguma coisa para você, toda hora, todo instante. Pessoas batendo na porta da tua casa, te oferecendo alguma coisa. Pessoas parando você no meio da rua para te oferecer algum produto que você nem estava esperando, nem está querendo, pessoas te ligando, telemarketing oferecendo novos planos aí, ou viagens, aquelas agências de turismo oferecendo viagens, você fala, nossa, mas liga no horário inoportuno, pessoa chata querendo me empurrar uma coisa que eu não quero, que eu não preciso, eu nem estava pensando nisso, de repente a pessoa chega falando que, portanto, eu vou poder ter uma oportunidade, mas que oportunidade é essa se ele nem sabe que é oportunidade para mim ou não? Olha só que interessante, interessantíssimo isso. Então, o que é? Talvez você até hoje teve muitas experiências ruins com vendedores. Você teve muitas experiências ruins. E aí, você precisa, nesse momento, formatar a tua mentalidade para que você comece a desejar vender, desejar vendas. Porque venda é aquilo que vai fazer com que o teu negócio cresça. Sem vendas você quebra, sem vendas você vai falir. Então é importantíssimo que você dê atenção e real valor a essa habilidade e que você quebre com essas barreiras, para que você não ache que sendo um vendedor você vai ser uma pessoa chata empurrando alguma coisa que a pessoa não queira comprar. Isso não é venda, pelo menos não é venda mais, tá? Muitas vezes você está no seu celular lá, parece um monte de coisa, né? Um monte de gente vendendo, venda, 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 venda. Você está andando de carro, tem outdoor, venda, não sei o que, é isso, é aquilo, é bolsa, é sapato, né? Tá toda hora você tem uma sobrecarga de pessoas querendo vender para você a todo tempo. Então você vai criando uma resistência com isso, né? Você vai falando assim, você já vai falando assim, não, o vendedor é um cara chato. E se ele é um cara chato, eu não quero ser o vendedor. Então quebre logo essa barreira de pensamento, essa maneira de pensar e coloque na tua mente que você é um vendedor. Se você está vendendo o teu serviço, o teu produto, o teu negócio, você é um vendedor. Daqui a pouco eu vou te ensinar um conceito aqui sobre venda que você vai pirar no que eu vou falar aqui. Mas por enquanto, antes de começar a falar, eu separei hoje 6 habilidades, 6 conceitos sobre vendas, que você aprendendo esses 6 conceitos, você já vai ter uma mente completamente transformada sobre esse assunto, tá bom? Mas é uma coisa que eu já vou te falar. Eu vou falar aqui de maneira bem rápida, eu vou tentar ficar com menos de 20 minutos de aula, tá bom? Só que eu já tenho uma aula mesmo. Aqui a gente está fazendo uma conversa onde eu vou te mostrar os conceitos, mas eu aprofundo esses 6 conceitos no link que eu vou deixar embaixo desse vídeo.
você precisa assistir essa aula, tá bom? Porque é uma aula mesmo, onde eu vou dar uma metodologia, um passo a passo para você entender como que funciona o processo de venda. Aqui nesse vídeo não vai dar tempo da gente falar isso, nós vamos bater uma conversa muito legal para você já começar a entender. E a partir daí, se você falar, não, eu preciso disso, eu quero aprender mais isso, aí você clica nessa aula e ela é gratuita, 100% gratuita, e você vai ter um conteúdo muito aprofundado ali sobre venda. Beleza? Tá combinado assim então. Então vamos lá. A minha experiência com venda foi muito engraçado, porque eu não tive experiência nenhuma, né? Assim que eu me formei, eu já abri meu negócio próprio e esperei que só porque eu me considerava um bom arquiteto, eu me formei em arquitetura, eu me considerava um arquiteto muito criativo, eu olhava para as obras da minha cidade assim, eu ficava pensando, poxa, mas como é que alguém pôde fazer uma casa assim? Como é que alguém pôde fazer um prédio feio desse? Como assim? Eles não estudaram? Como é que alguém permite que essas pessoas construam essas coisas horríveis? Então eu sabia que eu tinha uma boa criatividade, uma boa habilidade para desenvolver projetos de arquitetura. E achava que isso bastava para que o meu escritório já enchesse de clientes. Na verdade, eu pensei que os primeiros clientes iam entrando, aí eles iam me indicando, aí vinha indicação de tudo quanto é lado, daqui a pouco eu já estava famosão aí na minha área. O que, na verdade, isso não aconteceu, né? Então, o que realmente aconteceu? Entrava realmente um cliente ou outro, por indicação principalmente do meu pai, que tinha uma certa influência na cidade, porque ele tinha uma loja, ele tem ainda uma loja, uma joalheria, e aí todos os clientes que iam, que comentavam o que estava construindo, falavam, meu filho é arquiteto aqui. Como meu pai sempre foi uma pessoa muito bacana, as pessoas gostavam dele, acabavam realmente entrando em contato comigo, e alguns clientes ali foram aparecendo. Só que, o que acontece? Foi passando 1, 2, 3 anos, 4 anos, aí eu falava, poxa, achei que já ia estar muito bem sucedido, achei que ia estar muito melhor, meu escritório ia estar muito maior, e não está acontecendo isso, parece que eu estou patinando ainda, tem hora que entra cliente, tem mês que não entra, aí você fica naquela coisa, será que eu vou conseguir pagar o aluguel desse mês? Será que eu não vou? O que eu faço? E qual que é a atitude de todo mundo que acaba de se formar e aí está começando nos teus negócios? Cruza os braços e fica esperando o cliente chegar. Fica esperando por indicação. Eu vou confiar que o meu cliente gostou do meu serviço, ele vai me indicar. Só que isso dura anos para que realmente as indicações façam realmente um efeito para te fazer com que o seu negócio cresça. Então a indicação, ela é muito boa, claro, muito bem-vinda, é uma prova de que o seu serviço é bom, mas você não pode contar com ela, principalmente nos primeiros anos do teu negócio. E nesse momento as pessoas falavam, não, calma, com o tempo você vai o quê? Sendo reconhecido no que você faz, as pessoas vão te procurando pelo serviço que você faz. Isso me acalmava, eu falava, então tá bom, é verdade, quanto mais obra eu tiver, mais reconhecido eu vou ter, mais cliente satisfeito, isso vai virar uma bola de neve. Mais anos foram se passando e nada acontecendo, continuam os clientes pingados lá, tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim. Olha como é que era a situação. Muitas vezes eu abaixava o valor do meu projeto para poder pegar um cliente, para poder vender para um cliente, porque senão ele ia para a concorrência e comprar mais barato. Era um absurdo isso. Muitas vezes eu vendia uma coisa, um projeto, com valor muito abaixo, para que eu pudesse fechar o cliente ali e pagar a conta do aluguel, do escritório, de um funcionário. Então as coisas iam desse jeito. Quando vendia por um preço baixo. Aí eu ficava pensando nessa época, poxa, até eu ser reconhecido, eu começava a pensar quem eram os arquitetos mais reconhecidos da minha cidade. Eles tinham 20, 30 anos de trabalho. 20, 30 anos com o negócio deles lá. E eles eram reconhecidos, eram os top da cidade. Eu falei, poxa, mas será que eu vou ter que esperar 20, 30 anos para eu conseguir ter esse reconhecimento também? E aí eu ficar mais tranquilo financeiramente? Isso me incomodava, isso realmente não fazia sentido para mim. Então isso foi me deixando mais desgastado ainda, mais desgostoso também com a minha profissão. Até que eu participei de um treinamento, que nesse treinamento era de PNL porque eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, eu sempre buscava aprender um pouco de desenvolvimento pessoal. Então eu gostava muito de neurociência. Então PNL ali parece que fez sentido. E aquele curso de PNL especificamente estava direcionando para vendas. Dizia que eu ia fechar muito mais
clientes utilizando as técnicas de PNL. Eu falei, bom, então eu vou fazer duas coisas que eu gosto. Uma que eu preciso, que é vender mais, e outra que eu vou estar fazendo algo que me agrada. Então, depois desse treinamento, eu fiquei fascinado. Eu falei, gente, como é que eu não descobri isso aqui antes? E uma coisa tão óbvia fez muito sentido, que é o quê? Se você precisa vender mais, você tem que se especializar em vendas. Antes disso, até pulei uma parte, antes disso eu me especializei em design de interiores, eu fiz uma pós-graduação, e aí eu queria o quê? Que com a minha bagagem, com o meu acúmulo de conhecimento e habilidade, eu fosse reconhecido como autoridade e os clientes viessem para mim. Mas isso não vai acontecer, isso não acontece assim. Então, como é que foi? Eu entendi que eu precisava ter essa habilidade, eu entendi que era necessário. E várias outras coisas que eu entendi, com base não só nesse curso, porque depois que eu saí desse treinamento, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e aprender neurociência voltada para vendas, por exemplo. Eu juntava sempre algo que eu gostava com aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a aprender como que um profissional pode fazer para valorizar mais o seu serviço, o seu produto, como que ele pode fazer para vender mais, vender melhor, fechar melhores negociações, fazer melhores apresentações em reuniões. Então eu fui criando essas habilidades, que está tudo aqui ó, dentro de vendas. Parece óbvio, gente, mas se você quer vender mais, você precisa fazer um curso de vendas. Parece óbvio, você precisa se especializar em vendas. Mas o que a gente acaba se especializando? Em mais uma área dentro da nossa área de atuação. E esse é o primeiro que eu considero para mim o grande erro de um profissional que quer vender mais e se especializa em outra área que não seja vendas. Entende? Então, é a segunda coisa para mim mais importante. E agora, eu vou até falar um pouquinho mais rápido de cada um desses conceitos, mas eu quero te entregar 6 conceitos sobre vendas que foram um diferencial mesmo, que na verdade, olha, vai ser o que vai transformar a tua mente e vai te fazer entender que você precisa saber vender. Primeira coisa que você precisa saber sobre vendas. Você vende a todo tempo. Você está vendendo a todo momento. Entenda isso. Ah, eu não sou vendedor. Não, que isso, vendedor? Não, vendedor é aquele cara chato, eu não vendo. Você está vendendo sim. Por que você está vendendo a todo momento? Porque venda não é só você trocar um produto por dinheiro. Venda é você vender a sua ideia para alguém. É você fazer com que alguém faça aquilo que você gostaria que ela fizesse. É você influenciar uma pessoa para ela fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. É você vender a tua imagem pessoal. Quando você colocou a tua roupa para sair hoje, ou se você está assistindo esse vídeo, daqui a pouco vai se arrumar e vai sair, entenda que quando você coloca uma roupa, você quer passar uma mensagem para alguém. Você quer que as pessoas tenham uma ideia de quem você é através de como você se veste. Já viu as pessoas que fazem moicano, que pintam o cabelo de azul e que usam piercing, tatuagem? De alguma maneira está expressando com o próprio corpo, com a própria imagem, aquilo que elas querem passar para outras pessoas. Ah, é um estilo de liberdade, é uma coisa mais formal, é uma pessoa mais séria, é uma pessoa mais despojada, é uma pessoa nem aí, é uma pessoa... O que você está passando como mensagem? Você está passando isso para alguém. E quando alguém olha para você e consegue enxergar isso em você, parabéns, você acabou de fazer uma venda. Entende? Você está vendendo também os teus valores, os teus princípios, aquilo que você acredita. Quando você fala para alguém que você acredita que tal coisa é assim, tal, a pessoa entende o que você está falando, compra a tua crença, aquilo que você acredita, e ela acredita naquilo também, você acabou de fazer mais uma venda. Então entenda que a todo momento você está vendendo, a todo segundo você está vendendo. Por onde você vai, você vende alguma coisa. Sabendo disso, você deve se preocupar ou pelo menos cuidar da tua imagem, seja lá onde você for. Cuide da tua imagem, cuide das coisas que você fala e cuide da maneira como você se comporta. Porque essas coisas são as coisas que as pessoas estão observando para ter uma imagem de quem você é.
Entende? Então, quanto mais você tiver o controle dessas coisas, você consegue passar uma mensagem melhor. E aí, você consegue mostrar para um cara que vai ser lá o teu futuro cliente confiança, passar valores, né? Confianças, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, e aí vai, depende. Aí por isso que aí tem uma disciplina aqui no Método Prime que é interessantíssima, que é sobre estilo pessoal, marca pessoal, que é onde você vai alinhar o teu estilo profissional com o teu público. E vocês precisam conversar, o teu público precisa se identificar com você. Olha só, isso é um processo de vendas. Olha que interessante, você vende a todo tempo. Não adianta falar que não gosta de um vendedor. Você é um vendedor nato. E nessa aula que vocês vão assistir mais profundamente, vocês vão descobrir que você nasceu para vender. Você nasceu para vender. Você faz isso desde criança. Quando você nasce chorando, querendo um leite, você está vendendo a tua vontade. Alguém está fazendo a tua vontade. Quando você vai no supermercado, quando é pequenininho, começa a fazer birra para o seu pai, você está vendendo e seus pais vão lá e compram aquilo que você quer. Você acabou de vender. Então entenda isso, tá bom? Segunda coisa que eu quero que vocês aprendam também. Não existe uma fórmula mágica. Você tem que entender de pessoas. Não existe uma fórmula mágica. Às vezes a gente quer uma lista de técnicas de vendas para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Mas entenda que pessoas são diferentes. E não tem jeito de você usar a mesma técnica de venda com pessoas que são diferentes. Porque umas vão gostar do seu estilo de venda, outras não vão gostar. Mas a grande sacada é você primeiro entender o teu cliente, falar o que ele gostaria que você falasse, o que ele gostaria de ouvir e oferecer aquilo que realmente ele precisa. Mas para isso, você tem que saber e entender de pessoas, tá ok? Então, para mim, a maior habilidade, a maior técnica de venda é realmente você entender de pessoas. Terceira coisa, venda é um relacionamento. Olha, isso é muito importante. Venda é um processo de relacionamento. Nessa aula que eu sei que vocês que querem vender mais vão assistir, porque ela é gratuita e está por tempo limitado lá, então corra, clica nesse link. Se quiser parar esse vídeo agora e começar essa aula, faça isso, porque tudo que eu vou falar aqui é só uma pincelada que eu aprofundo lá, tá bom? Então, é um relacionamento, é um processo de relacionamento. Nessa aula eu explico quais são os 5 passos de um processo de venda, mas de uma maneira bem simples eu comparo isso também com um pedido de casamento. Para você conseguir... E o que é um pedido de casamento? Quando você faz aquele momento, aquela surpresa, aquele momento romântico, bonito, mostra aquela aliança, se ajoelha. Hoje em dia isso se perdeu bastante, mas naturalmente as pessoas fazem isso, preparam um jantar, uma coisa gostosa, um momento bonito, com música, e mostra uma aliança e faz um pedido. Esse pedido de casamento nada mais, nada menos é do que uma oferta de venda. E aquela pessoa que está recebendo essa oferta, ela vai decidir naquele momento, através do sim ou do não, se ela compra ou não compra a tua proposta irresistível, a tua oferta irresistível, entendeu? Mas antes disso tudo, o que teve? Teve uma troca de olhar, teve um beijo, teve um pedido de namoro, você vai na casa do pai, da mãe, dos familiares, você vai se conhecendo. Por quê? Porque naquele momento de fazer o pedido de casamento, você já demonstrou suficientemente bem as tuas qualidades e os teus defeitos. E ali a pessoa vai comparar se ela se sente segura, e esse aqui é um termo que eu quero que vocês entendam, se ela tem confiança em aceitar aquela proposta ou não. Por que então que você faz? Porque que venda é um processo? Porque você, nesse processo, tem que demonstrar para a pessoa tem que sentir confiança naquilo que você está oferecendo. Ela sente confiança em você, no seu serviço e na sua empresa, na tua marca, tá bom? Então, essas 3 coisas que ela observa. E aí você pode fazer de 0 a 10 em cada uma dessas áreas, em mim, como profissional, no serviço que eu presto, ou no meu nome, na minha marca, de repente você tem uma empresa, alguma coisa nesse sentido.
Você tiver notas mais próximas dos 10 em cada uma delas, significa que essa pessoa provavelmente vai comprar de você, porque ela sente segurança. Se entra uma marca de tênis nova para corrida e você precisa comparar só pela marca, sem pensar no preço, ainda só pela marca, você vai comprar Nike, Adidas ou essa marca que ninguém conhece? Então, naturalmente, você vai comprar pela marca, porque você tem confiança na marca. Okay? Então, como que você mostra essa confiança? Através de um processo, tá bom? Então, não dá pra gente falar de todos os processos nessa aula, mas eu quero que você se conscientize disso. Por que que eu estou falando isso? Como que você pode praticar isso? Como que isso pode se tornar prático na tua vida profissional aí? Para você parar de toda hora ficar falando preço. Toda hora você ficar vendendo direto, porque a mesma experiência ruim que você teve com aqueles vendedores ruins do teu passado, você está repetindo com os teus clientes hoje. Toda hora você está falando, eu sou arquiteto, meu preço é tanto. Mas calma aí, se você fala que você é arquiteto e o teu preço é tanto, a pessoa vai comparar o quê? Preços e arquitetos. Eu vou pegar todos os arquitetos, qual tem o preço mais barato, eu vou lá. Mas se você, que é aqui, se não me engano, a quarta dica é você mostrar o valor por trás do seu serviço, do teu produto, aí sim, meu amigo, o cliente não vai querer olhar para outro profissional. Ele não vai querer saber de preço, ele vai querer pagar o preço que for preciso para fazer com você. Por quê? Porque você mostrou, antes de falar preço, você mostrou o valor. E tem uma diferença entre preço e valor. Então entenda isso, mostre o valor e até na maneira de você se apresentar. Quando você fala assim, eu sou dentista, sou arquiteto, sou advogado, sou contador, eu sou nutricionista, sou psicólogo. Você fala isso, o que as pessoas vão pensar? Eu já sei o que um psicólogo faz, eu já sei o que um nutricionista faz, eu já sei o que um contador faz. Então qual que é o seu preço? Então não, antes de você falar o que você faz, mostre o seu porquê. Lembra da última aula, da aula de propósito? Mostre o seu porquê primeiro. Fala qual a transformação que você gera. Eu ajudo pessoas a se desenvolverem e alcançarem os objetivos X. Eu ajudo pessoas que estão com tal necessidade a terem uma vida mais saudável. Eu ajudo pessoas aí depende do teu ramo de negócio. Aí você vai adaptar que transformação que você gera. Não, você não é dentista. Não, dentista todo mundo é. Mas o que você faz na vida dos teus clientes? Que problema que você resolve? Que dor que você resolve? Qual que é a dor do teu cliente? Além da dor de dente, qual que é a dor que essa dor de dente traz para o teu cliente? De repente é não poder comer alguma coisa que ela gosta, de repente é não poder... tem vergonha de sair em público, de sorrir para as fotos. Qual que é a dor do teu cliente? Por isso que não existe uma fórmula mágica, porque cada cliente vai trazer uma dor diferente. Você conseguindo encontrar essa dor, você vai na raiz do problema. E aí a pessoa vai falar, é exatamente isso que eu estou precisando. Entende? Vamos prosseguir. Então você vai vender o quê? O valor por trás do preço. Às vezes a pessoa tenta falar assim, esse aqui, acho que até citei esse exemplo, né? Vai tentar vender uma caneta, alguma coisa, uma roupa, vai falar, isso aqui é linho fino, isso aqui é isso, não sei o que, isso aqui tem quantos gigas de memória, isso aqui a carga dura para sempre, e vai falar um monte de especificação técnica que, poxa, última coisa, talvez, como eu falei, as pessoas hoje têm tanto acesso à internet, tanta facilidade, porque ela já vai comprando sabendo o que um arquiteto faz, o que um dentista faz, o que um psicólogo faz, o que o coach faz. E ele já entende. Então, se você fala que é aquilo, ele tem registrado na cabeça dele o que alguém falou que ele faz. Mas o que você faz? Você é diferente de outro profissional. Porque na tua diferenciação, você vai passar a tua originalidade para o negócio, o teu jeito, a tua visão. Lembra que a gente falou isso no propósito? A tua originalidade, aquilo que te diferencia de qualquer outro profissional. Então, quando você faz isso, quando você mostra esse valor, essa transformação, essa tua exclusividade é exclusivo, portanto é escasso, portanto vale mais, portanto é diferente de qualquer outra pessoa. Então você é um profissional diferenciado no mercado. Então, olha que interessante, olhe para dentro de você, olhe para dentro do teu porquê e venda isso.
e venda isso. Quinta, e daqui a pouco a gente vai para a última. Olha aqui. Saber ouvir e se importar verdadeiramente com o seu cliente é a melhor técnica de venda. Eu citei isso, que, se não me engano, eu falei que na terceira, né, que conhecer o teu cliente é a melhor técnica de venda, né? E por que eu disse que ouvir e se importar verdadeiramente? Porque para você conhecer o teu cliente, você precisa ouvi-lo. Tem muita gente que bate o olho em você e já bate o olho no teu cliente, muito profissional, que está numa reunião, bate o olho no cliente e fala assim, esse cliente aí, eu tenho certeza, às vezes, desculpa, não chega nem a bater o olho no cliente. Sentou na reunião, já chega e fala assim, ó, olha o que eu vou fazer para você. Olha como eu faço. Pá, e mostra no portfólio. Olha como que é a minha maneira de fazer. Pá. Você sentou para ouvir o que o teu cliente realmente quer de você? Você sentou para ouvir o que o teu cliente tem para falar sobre o que ele precisa e o que é importante para ele? Dentro do curso do Venda Sem Medo, eu cito um exemplo que a pessoa entra numa loja, uma mulher entra numa loja, a vendedora chega para ela fala assim, eu quero uma calça, estou procurando uma calça. Fala, então, eu tenho uma calça, vai ficar linda em você, bateu o olho nela, vai ficar linda. Trouxe uma calça, não é isso que eu quero. Trouxe outro, não é isso que eu quero. Nossa, moça, eu estou até com vergonha, não é isso que eu quero, nenhuma que você mostrou que eu quero. Aí chegou uma outra pessoa que estava ali e falou assim, deixa eu te perguntar, o que você quer realmente? Ah, então é que eu consegui um emprego novo e é um ambiente mais formal, eu quero uma calça um pouco mais retinha para não mostrar minhas curvas e tudo. Você pode, aí essa pessoa falou, você pode por favor trazer uma calça assim, assim, assado para essa moça? E ela foi lá e pegou exatamente a calça que a pessoa queria. Ou seja, não tente dar uma de sabichão e achar que você sabe que existe um padrão do que a pessoa vai gostar. Não, escute ela. Escute, deixa ela falar. Eu falo isso mais profundamente em outra aula. Na outra aula que vocês vão escutar. Então deixa ele falar e depois você pergunta, mas pergunta se importando com a pessoa. No curso Venda Sem Medo eu falo sobre perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas na hora de uma negociação, na hora de um processo de venda. Então, é muito importante saber ouvir, porque quando você ouve, você demonstra para a pessoa que você se importa com a necessidade dela. E quando você ouve, o cliente te fala o que ele precisa. O cliente vai falar para você o que você precisa falar para ele, entende? Você não precisa descobrir o que o teu cliente quer, ele vai te contar se você saber ouvi-lo. Vamos lá para a nossa última, para a gente já finalizar essa aula. O profissional do futuro ensina o seu cliente. Ele agrega valor e gera valor antes de vender efetivamente. Toda hora o que acontece? Você está com o seu Instagram, está chegando venda, está olhando no outdoor, é venda, é venda para tudo quanto é lado. Às vezes você nem conhece uma pessoa, aquela pessoa já está te vendendo alguma coisa. Isso cria uma grande resistência por causa daquilo que eu falei que a gente tem. Olha que interessante que eu vou falar para você. A gente tem esse receio de vendedor. Por quê? Ninguém quer um vendedor, mas todo mundo quer comprar. As pessoas querem comprar, mas não querem um vendedor. Sabe por quê? Porque as pessoas procuram por confiança. Quando ela vai comprar alguma coisa, o que ela faz? Ela liga para um amigo que tem alguma coisa igual, ela liga para alguém para saber se alguém tem, já fez, ela vai procurar lá naquele comentário sobre o produto, o que as pessoas estão falando, se elas estão falando bem ou mal. Por quê? Porque elas confiam muito mais em pessoas não, né? Muito mais em amigos do que em vendedores, porque vendedores também são pessoas, né? Então elas confiam muito mais em amigos do que vendedores, então eles procuram muito mais um amigo em que eles possam confiar do que um vendedor que fica querendo vender a todo tempo, sem noção nenhuma. Então quando você ouve, quando você se importa verdadeiramente, quando você se preocupa em agregar valor, em ensinar, em mostrar como faz, em solucionar algum problema da pessoa gratuitamente,
Hoje em dia a gente vê muito isso que eu estou fazendo para vocês hoje. Eu estou ensinando alguma coisa para vocês, vocês não precisam pagar nada por isso, eu simplesmente quero que vocês aprendam, eu simplesmente quero criar esse relacionamento com vocês, eu simplesmente quero contribuir para a sua vida, para que você consiga já ter resultados melhores naquilo e ver realmente aquilo que o Adriano ensina vale a pena, realmente aquilo que ele fala dá certo. Então eu tenho esse compromisso de agregar valor na tua vida para que a gente crie um relacionamento de confiança. Entende? Eu estou muito mais preocupado em ajudar você a resolver algum problema da sua vida e fazer com que você realmente vá para um próximo nível e criar esse relacionamento de confiança do que realmente preocupado em vender alguma coisa para você. E venda vai ser uma coisa naturalmente que vai acontecer, entende? Por quê? Porque em determinado momento você vai querer mais. Em determinado momento você vai falar, Adriano, por favor. Quando é um pedido de casamento, o que acontece? A pessoa fala, por que você não me pediu antes? Na maioria das vezes, o cara enrolou no namoro lá 5, 10 anos, a pessoa para depois pedir em casamento, a pessoa já estava desesperada, já querendo casar há muito tempo, já querendo pagar um alto preço de um casamento, de uma vida a dois, ou de conquistar uma família e abrir mão da sua individualidade, liberdade, para poder se unir a uma pessoa e ali criar uma família. Então aquela pessoa estava disposta a pagar um alto preço para aquilo. Mas por quê? Porque durante o relacionamento você foi gerando confiança, você foi resolvendo alguns problemas da vida da pessoa. Ela foi gostando de tudo aquilo que você foi oferecendo e ela foi comprando. Sem necessariamente comprar, entende? Lembra que a ideia são valores, princípios, crenças, tudo isso você está vendendo? São valores e não preço, você não está pagando um preço. Então é isso. As pessoas vão querer, quanto mais você ajuda, quanto mais você ensina, quanto mais você entrega os teus conhecimentos, quanto mais você ensina alguma coisa da tua área profissional para aquela pessoa, quanto mais você contribui, quanto mais você gera valor, mais a pessoa vai ficar louca. Eu falo assim, pelo amor de Deus, me vende uma coisa, a sua metodologia, me vende uma coisa mais aprofundada, eu quero saber mais. E essas pessoas são as pessoas que vão te valorizar, essas pessoas que vão pagar um alto preço para fazer para pagar um projeto, para pagar uma consulta, para pagar um tratamento, para pagar uma sessão, enfim, entende? Olha quanto conceito lindo de venda aqui que a gente aprendeu e que você, eu acredito que já entendeu que se você não souber vender, você vai falir, vai quebrar, vai um momento ou outro vai fechar. Então, quando eu comecei a colocar em prática essas técnicas, porque também tudo é uma experiência, você vai aprendendo, vai praticando, vai aprendendo, vai praticando, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas você vai fazendo e vai ganhando prática e você vai vendo como que as pessoas realmente fazem muito mais do que uma compra. Elas se sentem seguras e confiantes e fazem até uma amizade, um relacionamento mais íntimo ali entre o profissional e o cliente. Olha que interessante. E aí quando tiver que voltar, vai voltar para comprar em quem? Em você, aquele que ele já confia, aquele que já considera um amigo. Entende? Então é isso. Essa é a nossa segunda aula. Esse assunto é bem vasto, é bem legal. Eu amo esse assunto. E é bem importante também. Então por isso que eu me demoro um pouco mais nele. Mas, por favor, se você quiser saber mais sobre vendas, sobre como vender melhor, sobre quais esse passo a passo, entra nesse link que eu vou deixar aqui para vocês, que vocês vão ter 1 hora de aula falando só sobre isso, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.